Nós discutimos muito a questão do discurso do Lula é, com o Maduro na segunda-feira, a cúpula sul-americana na terça-feira e as repercussões que houve em relação a esses dois eventos, né? É uma pena que o Lula ontem, no fechamento da cúpula sul-americana, tenha perdido a oportunidade de corrigir o erro que ele cometeu. Como você falou bem, o Lula é um democrata, né? O Lula derrotou um candidato a ditador na eleição do ano passado. Portanto, quando o Lula normaliza uma ditadura, que é o que a Venezuela é hoje, né, ele está fazendo uma coisa negativa e contraditória com a própria história e com a própria campanha que ele travou no ano passado. Acho que ele errou gravemente aí, né, não é possível, é, não é possível que os feitos que ele tem conseguido na política externa, de fato ele reconectou o Brasil ao mundo em menos de 6 meses, já teve contatos com presidentes, primeiros-ministros, chefes de Estado, em número superior ao que o Bolsonaro teve durante 4 anos, portanto acho que esse saldo é positivo, mas isso não dá aval para o Lula normalizar ditaduras. Foi um erro grave, porque a Venezuela de 2023 não é a Venezuela de 2003. Naquele momento, que era o primeiro ano do mandato do Lula, o Chaves havia chegado ao poder havia o quê? 5, 6 anos, 7 anos, né? Havia um processo de transformação na Venezuela. O Chaves dedicou uma atenção a uma pauta ambiental, aos mais pobres, mas havia contradições também, que depois foram se acirrando quando eles decidiram permitir um número ilimitado de reeleição, e o regime se transformou numa ditadura, caminhou para um regime autoritário. 20 anos depois, a Venezuela é um país autoritário, ela não é mais a Venezuela de 2003. O mundo também não é mais o mundo de 2003. A gente falou há pouco no começo do programa que o presidencialismo brasileiro de 2023 não é mais o de 2003, o mundo também não é, a Venezuela também não é. Acho que o Lula, ele ofuscou a importância da cúpula sul-americana, reunir os 12 países da América do Sul, tratar de uma maior integração, né, tanto na questão econômica, saúde, cultural, é muito importante, e a gente não tratou. O Bolsonaro não falava com o presidente da Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, é o nosso principal parceiro no Mercosul. Portanto, o Lula ele deveria medir melhor o peso das palavras dele. Temas internacionais são temas delicados. Uma coisa é ele dizer, o Brasil tem que ter relações diplomáticas e comerciais com a Venezuela. Claro que tem que ter, né? Óbvio, ululante, como diria o Nelson Rodrigues. Nós temos 2.200 quilômetros de fronteira ao norte com a Venezuela. Os Estados Unidos têm 3.000 quilômetros de fronteira com o México. O que acontece naquela região, naquela fronteira, é assunto de interesse doméstico para os Estados Unidos. Portanto, o que acontece na Venezuela e acontece na fronteira afeta o interesse nacional brasileiro. Nós temos que ter uma relação com esse país. O Bolsonaro foi lá e fechou a embaixada, né? O Lula mandou reabrir, medida correta. A Venezuela tem 28 milhões de habitantes. Né? É interessante que ela se desenvolva e volte a ter uma relação bilateral e uma balança comercial com o Brasil, na qual a gente estava favorável ao Brasil, e hoje também deve continuar favorável, se bem que ela diminuiu, porque houve um empobrecimento da Venezuela. Portanto, reatar relações diplomáticas com a Venezuela, ter uma visão pragmática em relação à Venezuela, eu acho que é correto. Normalizar uma ditadura está errado, né? Ou seja, países têm relações que não são relações de amizade. O Lula teve na China, né, recentemente. É uma ditadura. Passou pela Arábia Saudita. É uma ditadura, que inclusive assassina jornalistas. Os Estados Unidos têm relação com países ditatoriais. Né? Relações entre países não são relações de amizade. Acho que a forma como ele tratou a questão da democracia venezuelana, que não existe, a questão democrática lá é uma questão. Né? A mensagem que ele, inclusive, transmitiu, importante ter eleição livre em 2024, porque não basta só realizar essa eleição, ela tem que ser limpa, né? Ela tem que ser justa. Então, por favor, né? Importante ter o espaço da oposição venezuelana, que no passado foi golpista, sim, verdade, mas tá fora do poder o quê? Há 25, 26 anos. Portanto, não dá mais para ficar jogando as coisas na conta do passado golpista da oposição da Venezuela. A situação de fato que tem lá hoje é essa. É preciso observadores internacionais. Acho que o Lula errou ali, ele tinha que rever um pouco algumas posições e gera um calor. Né? Eu já comentei isso aqui. Às vezes, uma fala dele produz um calor e produz um ruído que, inclusive, teve reflexos no Congresso ontem. Essa questão da Venezuela ficou lá É isso, perpassando toda a Kennedy. discussão que se Eu ia te travava no perguntar Congresso isso. ontem. Então, Você acha que teve impacto? Quer dizer, pode ter influenciado o voto desses deputados oposicionistas?
Acho que criou um ruído e influenciou. Esses deputados obstrucionistas que estavam levantando essas bandeiras são os mesmos que defendem a ditadura militar de 64, que queriam o fechamento do Congresso, que passam pano para os golpistas que tentaram dar um golpe em 8 de janeiro. Então, eles não têm moral nenhuma para criticar o Maduro. Mas eu acho que gera um ruído ruim e gera um calor desnecessário com engajamento nas redes sociais e com um debate político dentro do Congresso que drena energia que, por exemplo, poderia ser dedicada ontem à questão do marco temporal, à medida provisória que reorganiza os ministérios, e aí nós estamos vendo lá um debate sobre o Maduro, sobre democracia na Venezuela, sendo feito por pessoas que não têm credenciais democráticas. A extrema-direita brasileira, ela apoiou uma tentativa de golpe de Estado, ela elogia ditadores, ela elogia torturadores. Esse pessoal não tem moral para criticar o Lula e para criticar o Maduro. Mas a situação de fato é que houve sim um ruído e que houve barulho ontem no Congresso Nacional por isso. É o tal calor que é gerado, que dispersa uma energia que o governo devia estar concentrando em outras coisas, né? Não devia estar concentrando nisso. O Lula, a Maria Cristina Fernandes escreveu uma boa análise no Valor, eu gosto dessa expressão, de vez em quando eu uso, né? O Lula atravessou a rua para escorregar na casca de banana. Ele tem feito isso. Já fez em relação à guerra da Ucrânia e já fez em outras oportunidades. Tem que pegar, né, e baixar um pouco a bola, refletir melhor, porque as palavras dele têm muito peso, até porque ele é um democrata e é um líder respeitado, ele não é um líder desmoralizado como o Bolsonaro. Se é o Bolsonaro falando uma bobagem, tem um peso. Se é o Lula falando uma bobagem, tem um peso muito maior. O Kennedy é muito curioso porque assim a audiência fica assim, poxa, mas o Kennedy está criticando e não sei o quê. E aí até lembro quando o Lula falou, eu quero ser criticado, eu preciso ser criticado. É tão importante isso, né, Kennedy, por exemplo, os eleitores de Lula que ficam com dor e muitas vezes tem até gente que fala assim, eu tô tão chateado que eu não quero nem ver isso. As pessoas estão com dificuldade de criticar. Essas críticas são construtivas, essas críticas, porque, enfim, são 5 meses de governo, é possível construir, é possível melhorar, é preciso isso, né, Kennedy? Por isso eu acho importante, né, quando você fala, tá errado, gente, não foi correto, não tá certo, não é Ô por esse Fabiola, caminho. eu tenho o maior respeito pelo presidente Lula. Eu acho um dos melhores presidentes da nossa história. Está no panteão ali dos três, do top 3 lá, com o Getúlio, com o Juscelino e o Lula, né? E concorrendo para ser o mais importante. Porque ele conseguiu uma façanha. Ele voltou ao poder como o Getúlio voltou e ele tem a chance de terminar bem o mandato dele e de consertar a democracia brasileira. A eleição do Lula salvou o Brasil do fascismo da extrema-direita. Portanto, eu acho que essa tarefa a gente deve ao Lula, sou grato ao Lula por ter salvo a democracia brasileira quando ele enfrentou o Bolsonaro. A gente viu a matéria que o UOL fez sobre o rombo na Caixa Econômica Federal, né? Essa tentativa de fraude na eleição. Agora, ele não é infalível, né? Ele tem que receber críticas, e críticas sejam de toda natureza, construtivas, as que não sejam construtivas, enfim, faz parte da descrição lá profissional. O papel que ele tem como presidente da República é lidar com isso. Eu acho que errou na questão da Venezuela, eu acho que o saldo na política externa é mais positivo que negativo, porque ele reconectou o Brasil ao mundo, né? E isso é importante. Inclusive, o Fundo Amazônia voltou a receber recursos que estavam travados pela eleição do Lula. Então, eu tenho o maior respeito pelo Lula, eu acho que é um grande presidente, eu acho que ainda bem que a gente teve o Lula para enfrentar o Bolsonaro no ano passado, e por isso que é importante que ele não cometa erros, que ele evite os erros, porque a tarefa dele é muito complicada. A gente tem uma economia para consertar, o desemprego diminuiu, mas está alto ainda. Tem toda essa batalha ambiental que tem que ser enfrentada num Congresso que é um campo complicado, é um campo minado, né? O Congresso é um campo mais minado hoje do que era há 20 anos. Portanto, eu acho que as críticas É, elas são necessárias, inclusive, para a gente avançar o, como é. sociedade. É papel da imprensa, né?